E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente consegue trabalhar com arquivos Excel usando Python. E no caso, arquivos Excel mais recentes, né, da versão que tem a extensão XLSX. Então, eu vou mostrar para vocês como ler documentos que já são criados ou criar documentos novos, editar documentos, tudo que a gente consegue fazer aí um pouco alto nível com o documento para a gente conseguir automatizar as tarefas que a gente pode ter no nosso trabalho, estudo ou coisas do tipo. A primeira coisa que eu gosto de fazer é criar um ambiente virtual. Eu já tenho um vídeo explicando dos benefícios de usar, né, um ambiente virtual. Então eu vou criar aqui para o meu projeto, vou chamar ele de Venv. E aí eu vou ativar esse ambiente virtual. Então aqui no meu, escrevi errado, source venv bin activate. Então aqui a gente já vê que o meu ambiente virtual já está habilitado, beleza? Vou dar um clear aqui. Legal. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é instalar nossa biblioteca que a gente vai usar. Então, vou dar um pip aqui em install. E a gente vai usar o OpenPyXL, essa é a biblioteca. Eu vou deixar a documentação também na descrição. Então, beleza, instalamos aqui a nossa biblioteca para a gente usar. E aí a gente vai começar a trabalhar. Primeiro a gente usa os imports, né, para as classes e funções que a gente vai precisar. Então, a gente usa aí dessa biblioteca, a gente vai importar duas coisas para começar: workbook e load workbook. Beleza? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos carregar um documento e trabalhar com ele. Como eu acabei de instalar um ambiente novo aqui, ele pede para instalar algumas coisas. Eu vou deixar instalado o Black aqui, só para ele parar de reclamar. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Excel que a gente tem para esse exemplo. E aí a gente tem aqui nomes dos alunos, curso, as matérias e as notas, tá? Então a gente vai primeiro ler esse documento e manipular alguns dados aqui. Depois a gente avança um pouco mais em criar documentos novos, usar alguns loops para acessar as células. Então o que a gente faz? Primeira coisa, como a gente já tem um arquivo, eu vou carregar ele aqui. Então a gente tem que passar o nome do arquivo e o nome vai ser notas.xlsx. Opa, faltou. Isso tem que ser uma string. Então, notas.xlsx. XLSX, né? Beleza, então a partir desse momento o documento já está carregado aqui nessa variável. Para a gente trabalhar, então esse aqui é WB de workbook, né, da planilha, do documento que a gente está trabalhando. E a gente tem um worksheet, que é a planilha aqui embaixo que a gente trabalha. Então esse aqui é o worksheet, né? A gente pode ter várias planilhas abertas aqui. Como aqui a gente só tem uma, a gente pode carregar ela diretamente usando o workbook e pegar a planilha ativa, tá? A partir desse momento a gente está com aquela primeira planilha aqui dentro. E aí a gente vai ler a primeira célula. Então, dessa nossa worksheet, a gente acessa a célula diretamente passando linha e coluna em formato string. Então, se a gente passar o A1 aqui e pedir o valor dessa variável, a gente consegue ver, ou desse objeto, a gente consegue ver o que tem ali dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um Python 3 e a gente vai executar o Excel tutorial. E a gente vê que tem nomes, certo? Então, aqui na A1 está escrito nomes. Então, beleza. Aqui a gente já carregou, já conseguiu ler uma célula. Então, bem fácil, não tem muito segredo. Como que a gente escreve valores, né? Agora, a gente consegue, é só a gente acessar uma célula específica, usando .value ou não, tanto faz, e aí a gente consegue passar um valor para ela. Então a gente vai passar aqui outra string, chamar de alunos, e para que isso tenha efeito, obviamente eu tenho que salvar o documento. E aí, para fazer isso, eu vou fechar meu documento aqui, senão ele não vai conseguir salvar com esse documento aberto. Então eu fecho esse documento aqui.
e aí a gente consegue salvar. Então, eu vou dar um save aqui, e aí vou passar o nome do arquivo, que vai ser o mesmo, né? Eu vou sobrescrever aquele arquivo ali. Ele autocompletou, então eu vou tirar aqui. Beleza, antes estava escrito nomes, né? Vamos ver agora como vai ficar. Então, já rodou aqui, eu vou abrir de novo. Ele mudou para alunos, então a célula 1 mudou para esse valor. Então, bem rápido, bem tranquilo para ler células. Como que a gente cria um arquivo do zero? Então, imagina que você já tem esses dados de algum lugar e a gente quer criar um arquivo, um documento novo. Então, vamos criar aqui. A gente só instancia essa classe que a gente importou aqui, e aqui vai ter um novo documento, tá? O que a gente faz? Vou primeiro aqui pegar a worksheet, igual a gente fez aquela hora, que vai ser a que tiver, na verdade, do workbook, o que tiver ativo, e eu quero dar um nome para essa planilha. Eu vou chamar de exemplo. Beleza. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora é adicionar seguidas linhas. A gente vai usar um método que chama append, que ele adiciona uma linha no arquivo, tá? Na planilha que a gente está trabalhando. E como eu quero adicionar mais de uma linha, eu vou rodar um loop aqui. Então, for i in range. Então, vamos da primeira linha até a 4. E a gente vai fazer um append. E aí a gente pode passar uma lista. Cada valor dessa lista vai ser uma coluna nessa linha, tá? Então o que eu vou passar? Vou passar o index que está ali. E vou passar tutorial. Vou passar uma string, duas strings aqui. Tutorial. E vou passar aqui Python. Beleza. No final de tudo, depois que ele terminar esse loop, eu quero colocar aqui, sei lá, fim. Tá? Então beleza. Depois que a gente terminar isso, vamos dar um wb save e vamos chamar isso aqui de tutorial.xlsx, certo? Legal, vamos ver se vai rolar. Então, beleza. Eu passei uma string aqui, né? Ele precisa ser um iterável. Então, eu vou passar uma lista e vou tentar de novo. Beleza, foi. Vou abrir aqui o tutorial. Que legal. Então ele rodou de 0 a 4. Colocou o index aqui. E aí, esse aqui é a coluna A, coluna B, coluna C, né? Como deu para ver. E aí, no final de tudo, como eu mandei só um valor, ele adicionou aqui na primeira coluna. Beleza, bem direto, bem simples, tá? Como que a gente pode agora acessar múltiplas células de linha e coluna? Porque aqui eu estou tendo que já passar uma linha inteira, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vou fechar esse arquivo aqui, que eu acho que eu vou trabalhar em cima dele. Então, o que eu vou fazer é usar o load workbook e vou passar o tutorial aqui. Tutorial.xlsx. Me autocompleta quando não preciso mais. Beleza. Então, a gente consegue acessar aqui qual planilha a gente quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar com ativa, mas imagina que eu tenho várias, né? Eu já vou passar o nome da que eu quero trabalhar, que vai ser a que se chama exemplo, tá? Então, a partir de agora, eu estou trabalhando com aquela primeira aba que eu criei aqui, a exemplo. Então, com essa planilha, eu estou carregando ela aqui, deixando ela ativa para eu conseguir trabalhar com ela. Vamos trabalhar com linhas e colunas. Então, a gente vai usar aqui um loop aninhado, ou nested loop. Então, a gente faz um loop para linhas e depois um loop para colunas, tá? Então, vou colocar aqui de 1 a 11, por exemplo, que começa na 1, tá? Se a gente for trabalhar com linhas e colunas, ele não começa na 0, igual a gente está acostumado com programação. E agora a gente vai iterar sobre colunas. Então, in range, vamos lá, 1 a 5, por exemplo. Então, aqui eu vou estar iterando em cada linha, né, da linha 1 a 10, eu estou indo da coluna 1 a 4. Beleza? Então, a gente tem todo esse range de células dentro desses dois loops aqui. E aí,
a gente, se vocês repararam, para a gente acessar uma célula, a gente tem que passar uma string A1, B2, né? Então, a coluna sempre vai ser uma letra, né? E a linha vai ser um número. Então, como que a gente pega uma letra a partir desses valores aqui? Tem duas maneiras, tá? Uma maneira é a gente usando a tabela de ASCII2 para a gente converter esse valor para um número. Então, como que a gente faria isso? Então, a gente tem um caractere. Aqui em Python, a gente pode, da tabela ASCII, pegar um caractere, um número, e transformar no caractere que a gente quer. Então, por exemplo, SHR, e aí eu vou querer mais 64 mais call. O que eu estou fazendo aqui? Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a tabela ASCII, tá? Então, se vocês repararem aqui, as letras maiúsculas, que é o que a gente tem no nome das aqui, né, A, B, C das colunas, em ASCII2 ela começa a partir do número 65. Então, 65 é A, e se a gente for até a 90, a gente tem a Z, tá? Aqui a primeira coluna é valor decimal. Então, o que a gente consegue fazer? Eu posso pegar o valor 64, que é justo um antes do A, né? Que é esse arroba, e eu vou estar somando 1. Então, o primeiro valor vai ser 65, o segundo 66. Então, aqui ele vai estar convertendo, ele vai converter esse valor aqui para um caractere. Então, A, B, C, D, tá? Então, essa é uma maneira. Tem outra maneira que a própria biblioteca já pega para você. Você passa um valor, você não precisa ficar fazendo conta com a tabela ASCII. E aí você pega aqui do OpenXL Utils e você importa getColumn letter, tá? E aí fica um pouco mais fácil de trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? Em vez de a gente fazer esse char e fazer essa continha aqui, a gente faz um getColumn letter e passa a coluna. E aí ele já vai converter para a gente. Então, aqui vai converter para A, B, C, né? 1A, 2B. Então, tá tudo aqui dentro já. Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos imprimir tudo que tem ali no WS, né? Na nossa worksheet. A gente quer a linha mais a coluna, certo? Então, a linha a gente já sabe que está... na verdade é a coluna, né? A2, A3, primeiro coluna. Então, a gente manda um coluna e mais a linha que a gente quer. A linha a gente já tem um index aqui, mas lembra que isso aqui é um inteiro, né? A gente quer transformar isso numa string, porque a gente tem que passar uma string para frente. Então, aqui já está vindo uma string, a gente precisa transformar isso aqui numa string. Então, eu passo aqui a coluna, beleza? E aí, no final de tudo, eu quero o valor disso. Bom, vamos ver o que vai vir aqui de bom. Beleza, deu uma falha aqui, deixa eu dar uma olhada. Beleza, pessoal, já viu, eu estou colocando a coluna, né, que é um inteiro. Na verdade, eu quero o caractere. Então, isso aqui que estava mal, vamos lá, rodar. E aí, o que eu tenho é esses valores aqui. Então, estou pegando de 1 a 5, 0 tutorial, none, né, porque a célula está vazia. Depois a linha 1, estou pegando as 4 primeiras colunas, estão de 1 a 4, né, porque lembra que em Python o último valor fica fora do range aí. Então, a gente está pegando, vou abrir aqui a planilha para a gente ver o que a gente está pegando. Então, a gente está pegando da linha 1 a 10, então dá 1 a 10 e pegando o valor 1 a 4. Então, tá aí, 0, 1, 2, 3 e a célula de vazio. E assim a gente vai até a gente ficar aqui com none, né? Porque tudo isso aqui está vazio. Então, beleza. Foi que foi. Agora o que eu quero fazer, vamos escrever nessas células que a gente passou, eu vou escrever o próprio valor delas. E aí a gente vai wb save e vou passar esse nome aqui. Então, vamos ver como fica. Vou rodar. Vou abrir a nossa planilha de tutorial. Beleza. Olha aí como é que ficou. Então, para cada linha e coluna, a gente escreveu o próprio valor da linha e coluna. Então, A1, B1, C1, D1. Então,
a gente consegue fazer esse loop entre linhas e colunas e aí alcançar um range de células que a gente quer trabalhar e adicionar os valores. Beleza? Daqui o que a gente pode fazer vamos já usar essa planilha aqui mesmo e vamos ver como a gente faz um merge de células. Então o que a gente pode fazer é um merge. Então a gente pode fazer um merge das células e eu vou passar um range aqui para a planilha. Vou salvar, vou rodar e vamos ver o que a gente tem. A1, AD1, fiz o merge, legal. Então, para fazer o unmerge, é só usar o método unmerge, rodar e abrir de novo. Obviamente que a gente já perdeu os dados que estavam aqui, mas a gente desfez o merge, tá? E se a gente fizesse um A1, D2, a gente ia ter esse retângulo aqui mergeado ou combinado. Legal, o que mais que a gente dá para fazer é inserir e remover colunas. Então também é bem fácil. O que a gente faz é insert linhas e colunas, né? Vamos colocar a primeira linha e a gente passa o ID, tem que ser um inteiro, tá? Então vou colocar aqui na 3. Vamos adicionar duas linhas novas e vamos adicionar uma insert call. Então vamos adicionar uma coluna nova. Então aqui veja que a gente não passa A, B, C, a gente tem que passar um inteiro, tá? Vou rodar e a gente vamos ver como vai ficar. A primeira vez que está recarregando aqui meu documento, não está carregando direito. Olha lá. Então estou tendo que abrir duas vezes, não sei porquê. Mas o que a gente fez aqui? Adicionou duas linhas novas, que é a linha antes da linha aqui, na linha 3, né? A gente adicionou duas e na coluna 2 a gente adicionou uma em branco. Legal. Vamos deletar então. Delete rows. Quero deletar. A gente já passou o valor e eu quero deletar. Delete calls. Acho que é isso, né? Vamos ver, estou com o arquivo fechado. Ah, não, estou com o arquivo aberto. Deixa eu fechar, talvez seja por isso que eu estou esquecendo de fechar, talvez. Vamos ver se abre tranquilo agora. Aí, beleza, deletei, voltou do jeito que estava antes. Legal, e o que a gente pode fazer agora dessa parte é mover. Se a gente quiser mover um range de células, então a gente pode fazer um move range e a gente passa, sei lá, vamos mover aí do B1 ao D3 e a gente passa um offset para onde a gente quer mover, sabe? Então se a gente quiser, por exemplo, linha, se eu quiser uma linha para cima, eu passo -1, sabe? Então vamos jogar mais para longe e passar um calls igual a 4. O que eu fiz errado aqui? É 2 pontos. Beleza. Vamos ver então. Estou com o arquivo aberto de novo. Vou fechar e rodar. Abrir. Olha lá. Então o nosso bloco de células do B1 a D3 a gente moveu para cá. Legal. Então isso são as operações básicas que a gente consegue fazer. Beleza? Bom, o que eu vou mostrar agora é um exemplo aí do... Estou seguindo um vídeo que eu encontrei do Tech with Team. Eu vou colocar também na descrição. E aí eu estou seguindo os passos que ele fez, só que em português para quem tiver curiosidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um dicionário, que vai ser nossa base de dados. Então o que ele tem aqui? Ele tem um dicionário data que tem o nome dos alunos, as matérias e as notas. Beleza? Então isso aqui fica bem legal. O que a gente vai fazer primeiro é criar um novo workbook. A gente vai pegar a célula ativa de novo, ou melhor, né,
WS igual a WB. Então WS Worksheet, a planilha que a gente quer ativa, e eu quero dar um nome para ela. Vai ser notas. Beleza. Esse vai ser o título da nossa planilha. Aí a gente quer adicionar a primeira, o cabeçalho aqui, onde vai ter o nome dos alunos e tal, e as matérias que a gente tem. Como que a gente consegue fazer isso pegando ali do dicionário, tá? Então vamos colocar aqui headings, que vai ser o cabeçalho. A gente vai querer pegar, a gente tem que passar uma lista, né? Lembrando que a gente tem que passar uma lista. Então vai ser o nome do aluno, que vai ser a primeira coluna, eu quero que adicione o nome. E aí a gente vai passar o resto da lista, então a gente vai concatenar uma lista aqui, os valores das matérias. Beleza? Então a gente vai passar a próxima coluna, matemática, ciência. Como que a gente faz isso? É só a gente pegar diretamente do dicionário. Então a gente pega data e pega de qualquer aluno aqui. Então se a gente for pegar do primeiro, a gente passa aqui data Joe. E o que a gente quer do Joe? A gente quer as chaves. O que são as chaves? Então, esse aqui é um dicionário, né? Dentro do Joe, a gente tem outro objeto aqui dentro. Tá? E aí a gente tem chave e valor. Chave e valor. Então, primeiro, para o cabeçalho, eu quero só as chaves. Né? Então, eu posso pegar para qualquer aluno uma vez só e implementar isso aqui. Aqui ele vai devolver para a gente um dicionário. Então, o que eu vou fazer é converter por uma lista. O que eu fiz? Eu dei um Ctrl S. Tá. Então, o que eu estou passando aqui na lista? Nome mais a lista da primeira linha, né? Que vai ser as matérias. Ah, beleza. Agora que eu vi que ele rodou o Black, o Black auto-formata pra gente. Então, em vez de deixar daquele jeito lá ali, ele deixou mais conciso aqui, automaticamente. Beleza, então o que a gente vai fazer? Esse aqui tem uma lista aqui dentro, então vamos adicionar isso na primeira linha, tá? Então vamos, tá certo, né? Isso, tá escrito certo, beleza. Então a primeira linha vai estar escrito aquilo ali. Vamos dar uma olhada se tá rodando, beleza? Então eu vou colocar aqui, a gente já tem um que chama notas, então vou colocar um aqui, boletins. XL, SX, eu sempre confundo. Beleza, vamos ver se vai rodar sem problemas. Criou uma nota aqui, cadê o boletim? Nome, matemática, ciência, inglês e GYM, que são as matérias. Beleza, primeiro passo deu tudo certo. Então o que a gente quer fazer agora? Para cada pessoa que a gente tiver aqui, para cada aluno, a gente quer adicionar os valores, as notas. Então, vamos fazer isso. Então, for student in data. Então, para cada valor que eu tiver aqui nesse dicionário, o que a gente quer fazer? As notas, vou colocar em inglês também, para a gente ir acostumando. Acho que é uma boa prática. E a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui em cima, tá? Então, vou copiar isso aqui. Então, para cada estudante, eu quero pegar os dados do estudante, certo? Só que em vez de pegar as chaves que a gente já pegou, o que eu estou interessado nos valores. Então, eu vou pegar os valores. E aqui dentro, a gente vai ter... aqui dentro a gente vai ter a lista. Eu vou fechar o parênteses aqui, agora tá certo. Então a gente vai converter para uma lista. Então a gente vai iterar para cada um e pegando os valores aqui dentro. Legal. E aí eu vou fazer um append dessa linha, né? Então o que eu vou passar aqui para frente? Eu vou passar primeiro o nome do aluno que está dentro dessa chave aqui. Então eu vou passar o nome do aluno, lembrando que tem que ser uma lista, e vou passar o resto da lista, que vão ser as notas. Então, o mesmo jeito que a gente fez aqui, né? Era nome mais as matérias. Aqui eu estou passando o nome de cada aluno, então a gente está iterando sobre cada aluno, passando o nome de cada aluno, mais essa listinha aqui que tem a nota em cada matéria. Legal. Parece ok. Vamos ver se
vai dar boa. Eu acho que eu não tinha fechado, então para evitar ter que reabrir, vamos abrir de novo. Legal, completou a tabela. Beleza, o que a gente vai fazer agora é adicionar uma fórmula para a gente, vamos calcular a nota média de cada um dos alunos. Então o que a gente vai fazer? Adicionar uma nova linha aqui na linha 7, então vai ser, sei lá, vamos chamar aqui de média, e o que a gente vai fazer é somar todos esses valores e aí dividir pelo número de alunos. A gente vai saber a nota média para cada uma dessas matérias, tá? Dos alunos. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer um loop, né? For call in range. Então, que range que a gente quer? A gente quer esse range aqui, né? Da coluna 2 até a coluna 3, 4, 5. A gente tem que passar um a mais em Python até a coluna 6. Então, a gente pode fazer de 2 a 6, tá? Ou se quiser deixar de uma maneira programática, dá pra gente pegar o comprimento dos dados de algum aluno. Então, se a gente pegar aqui do Joe, quantas matérias tem aqui? São 4 matérias. Lembrando que a gente tem que chegar na coluna 6, né? De 2 a 6. Então, aqui, como aqui tem 4 no momento, a gente adiciona mais 2. Por que mais 2? Uma é porque a gente já está começando aqui da coluna 2, e outra porque a gente tem que passar um valor a mais no final do range, né? Para a gente chegar até o valor anterior. Então, se aqui a gente adicionasse mais matérias, desse jeito a gente já deixaria o range automático, por assim dizer, em vez de passar um valor hard-coded, né? Ainda que a gente esteja passando alguns, né? Mas enfim, então pode passar diretamente à última coluna do range ou deixar assim de maneira mais automática, tá? O que a gente quer adicionar? Então, primeiro vamos pegar a coluna que a gente está, da maneira que a gente já sabe. Então a gente pega aqui a letra da coluna para a gente conseguir trabalhar, tá? Então o que a gente quer fazer agora? Vamos escrever na linha 7, né? Nessa última linha aqui. Então eu quero a coluna, em cada uma das colunas que eu tiver. Então na coluna B, né? Vou começar pela coluna B, que é a 2. Então eu quero na linha 7 fazer essa soma aqui. Depois aqui, depois aqui. Então, sempre vai ser na coluna 7, só vai alterando a coluna, que é o que a gente está iterando aqui. Então, char mais 7, né? Então, vai ser coluna B7, C7 e assim por diante. Então, nessa coluna, o que eu vou querer fazer em cada uma dessas colunas? Vou passar uma fstring, que é o que a gente consegue passar operações aqui dentro, né? E a gente vai fazer uma soma. Vamos fazer uma soma dessas colunas aqui, dessas linhas, e depois dividir pelo número, né, de alunos que a gente tem. Então, o que a gente faz? Vamos fazer uma soma. Vamos passar um range de célula aqui. Então, dentro dos brackets a gente passa, das chaves a gente passa o range que a gente quer. Então, vai ser o que? Char mais 2, né? Porque char mais 2 aqui vai ser a coluna, né? B2, por exemplo. A gente quer dar B2 até a B6, C2 até a C6. Então a gente passa esse range aqui até char, que vai ter nossa coluna, que a gente já sabe, e aí a gente passa o valor 6, que é a última ali da nossa linha. E aí que a gente faz com isso? Vamos dividir tudo isso pelo número de alunos, que é só pegar o comprimento de dados aqui, né, dos dados que a gente quer. Bom, tá reclamando com alguma coisa aqui. Será que tá me faltando alguma coluna? Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Como a gente está usando uma fstring, a gente não pode usar as mesmas aspas, né, dentro. Então vamos usar aspas simples aqui dentro. Pá. Beleza. Vamos ver se a gente não tem nenhum problema aqui. Primeiro eu vou fechar meu arquivo, que eu esqueci. Se a gente não tem nenhum problema, vou abrir o boletim e a gente passou o valor correto. Por que a gente não está conseguindo? Deixa eu ver se aqui a fórmula é soma mesmo. Soma, a gente tem que passar um range, certo?
e depois dividir vamos dividir aqui por 5, por exemplo, 70. B2 é... Ah, tá bom, faltou um parênteses aqui. Legal, então eu abri parênteses, mas eu não fechei parênteses. Então tá. E depois de tudo, o que eu quero fazer aqui? Vamos deixar mais bonitinho. FS ou WS, eu quero passar na coluna A, linha 7, e eu vou escrever aqui igual média. Beleza. Fechar o arquivo. Não quero salvar. Quero rodar de novo e ver se foi. Tá bom. Tem um parênteses a mais no final que eu também não tinha visto. Mas a gente adicionou o média aqui. E vamos dar um save. Vamos fazer pela última vez, esperando que isso aqui finalmente dê certo. Legal. Boa. Então a gente adicionou uma fórmula que a gente só passa a string com a fórmula que a gente quiser, o range, e a gente consegue trabalhar. Beleza. Por último, o que eu vou mostrar para vocês é como formatar células. Então vamos aqui, for call in range, no cabeçalho 1 a 6. Vamos... A gente não consegue passar a formatação direto para uma linha inteira, tem que ser célula a célula. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar, como a gente já sabe, a letra da coluna, então vai ser aqui A1, B1, C1, né? A primeira linha. A gente vai pegar a fonte igual e a gente vai ter que importar uma nova classe. Então vai ser from open, dentro de styles a gente vai importar a fonte, tá? E a gente passa uma fonte, e a gente pode passar alguns atributos aqui. Eu vou passar, por exemplo, bold igual a true e color igual. E aí na documentação, vou mostrar aqui para vocês, se a gente entrar aqui em styles, a gente tem uma porrada de coisa aqui. Vamos pegar uma cor e colocar aqui dentro. Tem que ser em formato de um string. Beleza, isso é a última coisa que a gente vai ver. Vamos rodar, esperar ver se rodou tudo certinho. Legal, mudamos aí para negrito e mudamos a cor. Então desse jeito a gente consegue manipular, criar arquivos, ler, editar e manipular e exportar. Eu acabei fazendo esse vídeo por causa de uma pergunta que fizeram no canal, no vídeo anterior, ou no vídeo de como criar documentos com Python. Foi o André Campos que perguntou se a gente consegue gerar um arquivo Word a partir de cada linha do Excel. Então dá para simplesmente, como deu para ver aqui, para a gente iterar, se a gente tiver o range, né, de linhas. Infelizmente, pelo pouco que eu vi, eu não sei, a gente pode iterar, né, ou pegar um range de linhas, ou de linhas, até a gente achar a primeira linha none, né? Então quando tiver none a gente para de criar. É uma maneira, a gente coloca um range aí de 1 a 1000, por exemplo, vai iterando, verifica se é igual a none, e a hora que for igual a none a gente para. Caso contrário, a gente prossegue com o que a gente quer fazer. No caso dele, ele queria para cada linha criar um arquivo Word lendo cada uma das colunas daquela linha, né? Então imagina, sei lá, você tem os dados de um cliente, né? Você tem aqui mesmo dos alunos. Então para cada aluno eu quero criar um boletim em um Word, por assim, usar de exemplo. Então a gente pode iterar para cada um dessas linhas, tá? A gente pode pegar um range bem alto
e ver até onde não tem none, né? Se a gente vê que ainda tem dados, a gente pega cada uma dessas linhas, lê cada uma dessas colunas e adiciona num documento Word, igual a gente num vídeo anterior que eu coloquei de como criar arquivos Python com Word. Bom, é isso, ficou bem comprido, mas eu acho que deu para mostrar um pouco do que dá para fazer aqui com a ferramenta, com a biblioteca, beleza? E aí qualquer dúvida a gente vai discutindo aí. Um abraço.